Acrescente alegria à sua jornada, né? Cura de traumas e restauração. Nós sabemos que o processo de cura, o nome já diz, né? É um processo, queridos. Eu sempre compartilho que dos meus 28 anos até os meus 40 anos de idade, eu fui recebendo enfermidades devido a exposições em que eu fui levada, a níveis, digamos, de treinamentos proféticos. Eu chamo isso, as batalhas são níveis de treinamentos na nossa vida. E algumas marcas ficam, certo? E até os 40 anos eu fui recebendo. A partir dos 40 anos o Senhor começou a me ensinar a mudar. O Senhor começou o processo de cura na minha vida. O Senhor começou o processo de restauração na minha vida. E nesse período de tempo o Senhor já trouxe a cura de 11 enfermidades, certo? E eu estou trabalhando, né, a 12ª, porém eu já digo que eu já estou curada disso em nome do Senhor Jesus. E nesta manhã o Senhor, Ele ministrou ao meu coração exatamente nesse sentido. Acrescente alegria à sua jornada. A alegria, ela é um ambiente espiritual, um ambiente da 5ª dimensão que vem para curar a sua vida emocional, que vem para curar de depressão, que vem para curar da tristeza. Então, quando você acrescenta na sua vida a alegria, você está num processo de restauração. Porque a alegria, ela é um dos frutos do Espírito. As pessoas às vezes acham que servir a Deus é viver triste, é viver de cabeça baixa. Não, queridos. A alegria é um fruto do Espírito. E a alegria do Espírito, ela vem para nos curar. Às vezes as pessoas, elas pensam assim: ah, mas eu preciso de uma oração para me curar da depressão. Eu preciso de uma oração para me curar desse trauma. Sim, a oração pode te curar. Porém, você pode usar uma faculdade do teu espírito para trazer cura. Também você pode pensar assim: mas não existe motivo para eu estar alegre. Eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma situação e não há motivo para mim estar alegre. Eu quero dizer para você que quando você decide ser alegre, porque esse é o X da questão, o desenvolvimento espiritual é uma decisão que você precisa tomar. Ninguém vai tomar por você. Se você quer permanecer nas frequências baixas, você vai continuar se lastimando e se lamentando das suas misérias. Que a vida não coopera contigo, que ninguém coopera contigo, mas a partir do momento que você decide se realizar, que você decide ser quem você é, nada nem ninguém pode impedir a sua jornada e a sua caminhada. Se você tentar resolver tudo de uma vez só, talvez você não vai conseguir. Mas você precisa identificar quais são os seus traumas, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades, e a partir de aí, de um por um, começar a eliminar. E qual é a maneira espiritual de você fazer isso? É exatamente fazendo a gestão. Se você identificasse que você está num estado depressivo, a depressão é uma conexão inferior, é uma conexão de trevas, é uma conexão que vai trazer para você, né, espíritos, né? Agora falando na linguagem bíblica, espíritos, ou na linguagem científica, energias de baixa densidade. Agora, se você identificar essa tristeza e você disser assim: não, eu não quero essa tristeza, você pode agora transicionar pelo teu espírito, porque o teu espírito é alegre. O teu espírito contém alegria. O que está triste é a tua alma. O que você precisa restaurar é a sua alma.
Então o que você vai fazer? Você agora vai pegar a faculdade do teu espírito, que é a alegria, e você vai trazer isso para a sua alma. Você vai trazer isso para a sua alma. Existe até o que? A ativação, né? Ativação de unção de alegria. Onde a pessoa ela começa a rir pelo espírito e ela transiciona a realidade dela. Onde você às vezes abraça uma pessoa e a pessoa começa a rir. A transferência daquilo que está no espírito da pessoa. E quando você acrescenta alegria, o riso à sua vida, você está, na verdade, diariamente mudando a química do seu corpo. Essas foram as palavras que Deus falou para mim. Filha, quando você ri, até mesmo dos seus inimigos, quando você ri das circunstâncias, quando você ri da adversidade, quando você ri de toda a situação, até mesmo daquilo também que é alegre, você está mudando a química do seu corpo. Isso é profundo. Nós precisamos sim ver coisas que nos fazem rir. Eu comecei a perceber uma coisa, amados, de um certo tempo para cá, quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu estou em íntima comunhão com Deus, porque nós precisamos estar em comunhão com Deus o tempo todo. Mas quando eu estou naquela íntima comunhão, naquele relacionamento com o Pai, quando eu consigo sentir o meu espírito, quando eu consigo sentir o Espírito de Deus, existem momentos que eu começo a rir. Aquele júbilo vem de dentro, aquela alegria vem de dentro. E então nessa madrugada eu perguntando para o Senhor o porquê. Porque você acessa um ambiente de gozo e de alegria tão bom que você começa a rir e você não sabe às vezes nem por que você está rindo. Mas você está rindo por conta do que você está sentindo. Aquele ambiente de amor, quando o Pai te toca, quando o Pai ele fala contigo. Né? Os religiosos vão dizer que quando Deus fala conosco a gente ri, não é bom. Eu vou dizer para você que é. Muitas vezes quando Deus começa a falar comigo, eu começo a rir. Mas não é o riso de zombaria, é o riso de alegria mesmo, é o riso do Espírito. E eu tenho notado isso de um tempo para cá, essas manifestações acontecendo na minha vida. Às vezes, de madrugada, eu começo a falar com Deus e de repente vem aquela alegria lá do íntimo e eu começo a rir. E essa madrugada eu comecei a perguntar, Pai, por quê? E aí o Senhor me trouxe a didática de ensino, qual eu estou passando para vocês hoje. Quando você ri, quando você mantém um estado alegre, talvez no começo vai parecer um pouco forçado, mas você estará destravando o fluir do riso, tá? Pega isso aí. Mesmo que você não tenha motivo para sorrir, talvez, mas se você começar a sorrir, né, isso vai se tornar espontâneo na sua vida, né? E essa alegria que existe no teu espírito, ela vai ser destravada do teu espírito e ela vai agora começar a restaurar a sua alma. Volto a dizer que a tristeza, a amargura, o estado deprimido é um estado da alma. E a sua alma precisa ser restaurada. E a melhor maneira de você restaurar a sua alma é quando você pega agora aquilo que está no teu espírito e você começa a mover. Tá? Quando você respira, você está acessando o teu espírito para gerar uma energia nova. Quando você sorri, o mesmo efeito acontece. Quando você sorri, quando você começa agora a conectar-se à fonte da alegria, você está trazendo do teu espírito para restaurar a sua alma. E quero dizer uma coisa, a verdadeira cura, falo isso sem medo de errar, a verdadeira cura brota do seu interior. Pega esta palavra.
A verdadeira cura brota do seu espírito. A verdadeira cura brota do seu interior. Sabe por quê, queridos? Porque quando você é ministrado, você está recebendo uma porção de fora. E essa porção, ela vem para trazer uma limpeza, para abrir caminho para o teu espírito. É por isso que muitas vezes pessoas que estão travadas, que estão com traumas, quando recebem uma carga de unção externa, aquela unção externa limpa e agora acessa, né? A alma é limpa e agora há um acesso no espírito para que o espírito flua. Você precisa entender isso. Se você receber uma camada ou uma dose de unção, podemos dizer assim, uma dose de poder externo, mas você não fazer o teu espírito fluir de dentro para fora, vai durar pouco tempo. É por isso que quando eu vou ministrar pessoas, às vezes tu está ministrando a pessoa quer chorar e daí segura o choro. Porque o choro também pode ser de alegria. O choro também pode ser de libertação. Então eu digo, solta o choro, liberta o choro. A pessoa, por exemplo, quando ela é movida para falar em línguas, aí a pessoa fica travando, você está travando o teu espírito. É preciso deixar fluir. Da mesma maneira, quando vem a alegria, você precisa deixar isso fluir. Às vezes você vai iniciar um processo de riso, mas de repente o teu espírito, aquilo que estava dentro, aquilo que é a natureza do teu espírito, começa agora a fluir. E você começa agora a liberar, né, toda a carga de depressão, de sentimentos que não precisam mais estar dentro de você. Nós estamos vivendo agora essa realidade da quinta dimensão, onde a cura ela pode acontecer espontaneamente. A cura ela vai se desenvolver num processo, não é uma coisa bruta, mas você agora usando a sua consciência para você liberar o rio que está dentro de você. Entenda que às vezes os traumas, né, os bloqueios, a depressão, né, todo o mal que pode habitar na alma de um ser humano é uma energia que está ali presa. São os entulhos que está impedindo que a água do Espírito flua. Agora, quando você tem uma consciência, você pode agora permitir que o rio do Espírito venha, leve embora os entulhos, leve embora as energias acumuladas e você tenha liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que brota do teu espírito. A verdadeira liberdade é aquela que brota de dentro para fora. Mesmo que você seja ministrado, você precisa ter consciência de que você precisa acionar o teu espírito. O teu espírito pode fazer todo o trabalho para você, desde que você tenha consciência disso. E que você coopere, abrindo a porta. Quando Jesus ele fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, ele está falando disso, queridos. Toda a obra do Espírito está disponível para todo ser humano. A ação do Espírito está disponível. Abrir a porta significa esse estado de consciência onde você entende que o Espírito de Deus está dentro de você, que você precisa apenas conscientemente abrir a porta para que esse rio de água viva flua. Você consegue ver, você consegue entender, você consegue acessar essa realidade de um rio fluindo. Esse rio que flui do teu interior, que vai levando as cargas, que vai levando os pesos, que vai levando a tristeza, que vai levando a dor, que vai levando a enfermidade, que vai levando toda e qualquer situação que te conectou a realidades baixas. Quando nós falamos, né, as pessoas geraram uma consciência sobre a questão de demônios. Você entenda que as energias que ficaram presas dentro de você, porque uma energia ela não pode ficar presa, ela precisa ser liberada, ela precisa fluir. E quando você segura cargas energéticas dentro de você,
essas cargas energéticas vão te conectar a realidades inferiores. É isso que traz as manifestações de espíritos malignos. É isso que traz as manifestações de espíritos imundos. São as conexões, frequências. Você tem uma frequência e essa frequência te conecta a uma realidade espiritual. Agora, se você começar a gerar dentro de você o estado da alegria, aí é que está também a questão, mesmo que você tenha a alegria, você precisa deixar a alegria fluir. Porque essa alegria, quando ela flui de você, uma vez curado, e a alegria fluindo de você, entenda algo, você vai curar o planeta também. Porque aquilo que você vibra muda o ambiente. Se você é triste, você vai trazer tristeza. Você já parou para estar com pessoas que estão tristes? Entra num ambiente de pessoas tristes. Se você não se fechar, daqui a pouco você vai estar triste também. Conversa com pessoas tristes. Essas frequências, elas passam. E se nós não estivermos edificados, se nós não estivermos em alta vibração, nós também recebemos essas frequências. Agora, se você desenvolver os frutos do Espírito, aí é onde eu digo que o poder é bom, que a unção é bom. O poder, ele vem para despedaçar o jugo. A unção vem para despedaçar o jugo. Porém, a elevação espiritual acontece quando você desenvolve os frutos do Espírito. Você receber uma carga de poder, uma carga de unção, e você permanecer com seu estado vibracional em baixa, vai acontecer o que eu digo sempre, vai vazar. O poder, a unção, ela vaza. Agora, se você receber o poder, receber a unção, mas você elevar o seu estado de espírito, você vai manter a unção no teu corpo, né? Aqui já estou dando uma chave para quem quer gerar e sustentar a unção no seu corpo. Você se torna, primeiro você tem que gerar ela no teu corpo, depois você tem que sustentar ela no teu corpo, e depois você vai agora se tornar um reservatório, um gerador de unção para outras pessoas. Aí onde também acontecem as ativações angelicais. Meu Deus, eu estou liberando chaves aqui que é da escola. Tá? Tem pessoas que perguntam assim: apóstolo, ativa os anjos na minha vida? Sim, eu posso fazer uma ativação. Posso. Porém, você precisa sustentar essa ativação. Os anjos são ativados quando você tem uma consciência e você sustenta aquela vibração no teu corpo. E essa sustentação de vibração, de elevação espiritual, está muito ligada aos frutos do Espírito. Quais são os frutos? Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Também chamado de temperança ou equilíbrio, e o amor. Você só vai conseguir manifestar o amor de Deus quando essa essência, chamada fruto do Espírito, estiver dentro de você. Entende? Então você precisa gerar, sustentar e agora aumentar o fluxo da unção. E isso acontece quando você está conectado nos frutos do Espírito. Mas eu quero hoje falar precisamente sobre a alegria, que é um fruto do Espírito. Você precisa acrescentar isso à sua jornada, à sua caminhada. Para quê? Para que você seja curado dos traumas. Para que você seja restaurado da sua alma. Nós falamos sobre nas aulas anteriores, você precisa pegar a sequência do atualizar-se. Você precisa pegar a questão do alinhamento. Você precisa agora pegar a questão de alinhar a sua mente, de direcionar a sua mente para uma só direção. E
uma coisa que você vai acrescentar na sua vida em alinhar a sua mente numa só direção é a alegria. Isso precisa estar junto. A tua mente está focada no propósito, a tua mente está focada numa só direção. E nessa direção, nessa jornada, nessa caminhada, não existe lugar para frequências baixas. Porque as frequências baixas vão fazer você oscilar. E você precisa decidir manter um estado alegre, manter o coração alegre. Vai vir coisas para te entristecer? Sim. Mas sempre veja o ponto positivo. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Então, quando você olhar para a adversidade, aí entra o ensinamento também de fechar os olhos para muitas coisas. Vai vir situações para te entristecer, você vai usar a sua consciência espiritual. O que isso está produzindo de bom em mim? O que isso está cooperando de bom em mim? Existem situações que humanamente a gente não vai encontrar algo para dizer que aquilo é um motivo de alegria. Mas se você olhar pelo Espírito, sempre vai haver uma revelação de que mesmo nas dificuldades existe uma produção espiritual acontecendo dentro de nós. Mesmo nas desgraças físicas, nós aprendemos a olhar só pela questão física. Mas tudo está produzindo uma realidade espiritual que vai ser proveitosa. Aquilo que fisicamente, Essa semana eu perguntei para o Senhor sobre a questão de quando alguém morre, por exemplo, traz tristeza. Só que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E às vezes nós perdemos uma pessoa fisicamente, queridos. E às vezes a gente pergunta, poxa, fulano precisava dessa pessoa. Fulano tinha essa pessoa do lado e agora não tem mais. E o Senhor ele disse assim, filha, entenda uma coisa. Para quem entender o estado do ser espiritual, ele vai entender que a pessoa, depois que ela deixa a habitação física, se ela estiver num ambiente espiritual, se ela estiver ao lado do Pai, porque é isso que acontece quando a pessoa ela deixa a casa terrena, o espírito volta para Deus. E aí toda a tristeza de quando alguém parte vai ser eliminada. Por quê? Porque embora houve uma separação física, mas a separação espiritual ela não aconteceu. Porque no mundo espiritual não existe separação. Os seres espirituais não estão separados uns dos outros. E às vezes, uma pessoa pode produzir mais em favor dos seus estando no estado original do que estando no corpo. Eu sei que esse ensino é só para quem entende a espiritualidade. Eu quero te dar um exemplo. Jesus cumpriu a missão dele rapidinho aqui na terra e partiu. Amém, amém. Profeta Andréia, shalom, shalom ao Jaine, esposo da profeta Andréia, seja bem-vindo aí à live. Que o Pai vos abençoe grandemente. É uma alegria receber vocês aqui nesse ambiente, tá? Esposo aí da profeta Andréia. Que a paz de Cristo permaneça em vossos corações. Amém? Queridos, continuando aqui, a igreja vai dizer que isso é ensinamento espírita, mas veja o que aconteceu com Jesus. Jesus cumpriu o ministério dele rapidinho aqui. E ele disse, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E o entendimento de Jesus é que ele poderia fazer mais pela humanidade estando lá. Ele veio aqui, cumpriu o que tinha que cumprir.
Mas o entendimento de Jesus é que ele faria mais para a humanidade lá do que fisicamente. Se a humanidade hoje conhece sobre Jesus, se nós hoje desfrutamos da presença de Jesus, se nós hoje desfrutamos daquilo que Jesus fez, foi porque ele subiu. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco. E Jesus, ele disse assim, ó, se eu não for, o Consolador não virá. Eu vou e volto para vocês. Pega essa chave, gente. Aí as pessoas dizem que o Espírito Santo é outro. Não. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Eu vou e volto. Porque se Jesus estava fisicamente aqui, para que o ministério de Jesus abrangesse outro ser igual a ele, só que agora em espírito, ele em espírito estaria conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está presente conosco. Jesus morreu, ressuscitou, está presente conosco. Essa é a realidade de todo ser espiritual. Quando morre, volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. O espírito não fica morto. Não vou estender aqui esse assunto. Se você quiser saber mais sobre isso, vai para a sala de mentoria. Só uma liberação aqui, porque me vê isso. Então, se você tem esse entendimento, você vai entender por que o Pai falou que ele tem prazer na morte dos santos. Porque o que se desfaz é a casa terrena. O apóstolo Paulo, nesse entendimento, ele disse assim, ó, se a minha casa terrena se desfazer, eu tenho uma habitação de glória junto do Pai. A partir do momento que você tem esse entendimento, você vai ter alegria. Alguém um dia me disse que ia nos velórios e começava a rir. E não sabia por que ria. Então, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força, tá? Eu vim fazer um ensinamento aqui e está tendo uma salada de fruta porque está vindo os entendimentos de que nós temos que estar alegres e felizes, mesmo quando não há um motivo para isso. Agora vamos para a Bíblia. Aprenda a desenvolver um estado interior de alegria. Isso vai mudar a química do seu corpo e vai restaurar a sua alma. Tem base bíblica, apóstolo? Tem. Se você tem a Bíblia aí, Salmo 17, o versículo 22, diz assim, ó. Salmo 17, o versículo 22, diz assim. O coração alegre é como um bom remédio. As pessoas se sentem deprimidas, vão para o remédio controlado, que não cura, alivia, coloca a pessoa para dormir. Quando a Bíblia está dizendo que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando nós estamos com o nosso espírito abatido, nós estamos abrindo caminhos para a química do nosso corpo enfraquecer e as enfermidades entrar. Missionária Kari está dizendo, eu não consigo chorar, fico com vergonha por isso. Precisa ser curada disso, filha. Tá? O choro é necessário para destravar, né? Não o choro de tristeza, mas o choro para limpeza. Os irmãos, desculpe, alguém estava ligando para mim agora.
Alguém lá dos grupos ligando para mim nesse momento. Então, o coração alegre é bom remédio. Então, lembre dessa palavra. Quando vier a tristeza, substitui, muda o seu estado interior. Isso é possível. Se você sentir a tristeza dentro do teu coração, você pode usar a tua consciência e transicionar esse sentimento. Experimente fazer isso. Sentiu a tristeza? Sentiu. Observa um pouco a tristeza e agora comece a rir para tu ver o que vai acontecer. Comece a rir e deixe o riso fluir. Você está usando o que? O teu espírito para mudar aquela realidade. Então, o coração alegre é um bom remédio. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração esta madrugada, Ele também me deu alguns versículos bíblicos que eu estou passando para você. Anote aí para você depois estudar sobre isso. Salmo 17, versículo 22. Salmo 45, verso 7. E está também em Hebreus 1, 9. A mesma palavra, né? Eu vou ler o Salmo 45, do versículo 6, porque está falando sobre Jesus, mas isso abrange todos nós que temos a consciência de Cristo. O teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Cetro de justiça e cetro é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade. Por isso, o teu Deus te escolheu dentre todos os teus irmãos e ungiu-te com óleo de alegria. Deus nos ungiu com óleo de alegria. Isso é uma liberação que vem do nosso espírito. Você é ungido com óleo de alegria. O teu espírito tem essa unção. O óleo de alegria, capaz de curar qualquer estado deprimido, capaz de curar qualquer depressão, capaz de transicionar qualquer realidade. Isaías 61, verso 3, diz assim: a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quer manifestar a glória de Deus? Olha aqui a revelação. Quer manifestar a glória de Deus? Nós precisamos mudar o nosso estado interior. O teu espírito pode transicionar toda a realidade. E a oração que eu faço nesse dia é para que o óleo da alegria que está depositado no seu interior transborde de tal maneira que venha curar a sua vida, que venha curar o seu ambiente e que venha transbordar para curar a sua cidade, para curar a sua nação, para curar as nações. Você precisa entender algo. À medida que a humanidade adoeceu, o planeta também adoeceu. Porque nós somos responsáveis pela energia, pela atmosfera. Nós somos responsáveis. Aquilo que está dentro de nós se manifesta externamente. Nós não somos pessoas isoladas. Aquilo que nós carregamos muda a atmosfera externa, muda os ambientes externos. Então, se nós entrarmos agora num processo de elevação espiritual e nós começarmos a
a se conectar ao nosso espírito e trazer a realidade do nosso espírito, primeiro, para curar a nossa existência. Segundo, para curar o planeta. É nesse sentido que a Bíblia diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, queridos, uma alma que foi curada, ela não vai beneficiar só a si própria. Ela vai beneficiar a cidade, o planeta. Quanto mais alta a vibração do teu ser, mais você influencia na atmosfera, mais você influencia no ambiente. Isso é verdade falando no sentido de elevação, quanto também no sentido de um espírito negativo. Lembra da cidade de Gadara? Havia lá um homem de vibração tão baixa, cheio de demônios, que se tornou um portal de manifestação de trevas. Aquele homem aterrorizava a cidade. A cidade tinha medo, vivia embaixo de medo. E quando Jesus ele chega na cidade de Gadara, a quem ele vai? Ele vai exatamente àquele ser que era responsável de manter a cidade numa prisão. Quando Jesus liberta o gadareno, ele não libertou só o gadareno, ele libertou a cidade. Ele mudou o estado vibracional do gadareno. O gadareno que aterrorizava agora se tornou um evangelista. Você está entendendo como acontece o processo de vibração e de libertação? Você vai passar a entender o porquê também que muitas pessoas às vezes vão na igreja, recebem aquela libertação, aquela manifestação de demônios. No culto seguinte a pessoa está ali, novamente para ser liberta. Eu já presenciei isso muitas vezes. Porque se trata de um processo de restauração que tem que restaurar nossa vida de dentro para fora. E a partir do momento que você é curado da sua existência, do seu ser, a partir do momento que você é curado na sua genética, porque muitas coisas que nós carregamos são heranças genéticas. São coisas que nós fabricamos também, mas grande carga são genéticas. E uma das coisas que o pai falou para mim, filha, a partir do momento que você curar a sua existência, você liberta também a sua geração, no que diz sentido à genética. E uma palavra que o pai liberou sobre a minha vida, que o processo que ele ia desenvolver na minha vida ia também curar gerações. Então, quando você cura a sua existência, você não está curando só a si mesmo. Você está libertando linhagens e você está também ajudando no processo de restauração da terra. Você consegue entender que precisa acontecer uma multiplicação? A terra precisa ser liberta do cativeiro. E a terra será liberta desse cativeiro quando a humanidade for liberta do cativeiro individual. E esse processo, ele começa no despertar espiritual. Eu curando a minha existência, você curando a sua existência, isso vai se multiplicando. O entendimento espiritual vai se multiplicando. E quando nós percebermos, nós vamos ter uma nova realidade. Nós estaremos habitando num ambiente espiritual elevadíssimo. As dificuldades que as pessoas têm para crer na espiritualidade é porque elas estão embaixo de uma atmosfera idólatra, né? Aí entra a questão para nós derrubarmos os postes ídolos, derrubarmos os altares de Baal. Não se muda ou não se derruba altar de Baal apenas num decreto. Para derrubar um altar de Baal, para derrubar um altar idólatra, os postes ídolos, nós primeiro precisamos mudar a nossa essência. Elias derrubou o altar de Baal porque Elias era um profeta do fogo, era o profeta da chuva. Ele tinha a essência e ele conseguia manifestar o fogo do Espírito.
ele conseguia manifestar o vento do Espírito. E ele, através daquilo que Deus depositou dentro dele, ele conseguia mudar a atmosfera daquela nação. Ele movimentava o fogo e mudava a atmosfera. Ele movimentava o vento e mudava a atmosfera. Ele movimentava a chuva. Se você olhar para Elias, você vai ver que Elias movimentava tudo isso. Você vai ver o ato profético que ele fez para a chuva vir. Você vai ver ele movimentando o vento e você vai ver ele movimentando o fogo. Agora, não é só uma manifestação para dizer eu tenho poder. Isso é coisa de menino. É uma manifestação para transicionar a atmosfera, para mudar, para desativar cargas energéticas, nuvens energéticas. O que são as nuvens energéticas pretas, cinzas? São aglomerações de potestades. Potestades influenciam. São aglomerações de principados. Principados de trevas governam. Tem pessoas que querem mudar aquilo que está lá em Brasília, mas não entende que para mudar aquilo que está lá em Brasília, primeiro precisamos mudar o estado do nosso coração. Depois, mudarmos a atmosfera. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos transicionar o nosso ser para mudar o ambiente e ao mesmo tempo também trazer o céu para a terra. Nós precisamos trazer o céu para a terra. Receba esta palavra no teu coração nesse dia. Entenda, nós fomos chamados primeiro para curar a nossa existência. A partir do momento que nós começamos a desenvolver esse processo de cura, nós estamos habilitados para ajudar outras pessoas a curarem a sua existência. E assim será de um por um, até que a terra seja restaurada. Os céus estão cooperando com isso e nesse tempo há um processo de desenvolvimento acelerado, onde Deus está manifestando graça, onde Deus está manifestando poder. Isso é a obra de Cristo vindo à existência nesse tempo em nossas vidas, em nossas consciências, para que o mundo seja transicionado em um novo ambiente. Amém? Volto a dizer, acrescente alegria à sua jornada. Você verá a cura dos traumas e a restauração do teu ser. A cura da sua existência. E quando você cura a sua existência, você estará também ajudando no processo da cura do planeta. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja, te livre do mal. Nós vamos estar baixando esse conteúdo para o YouTube, disponibilizando no Facebook também, nos grupos do WhatsApp. Compartilhe e nos ajude a alcançar mais pessoas. Que a terra se encha da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos seres que em essência somos alegres. E quando nós acessamos ao nosso espírito, essa alegria ela brota de dentro para fora. Um abraço, fique na paz.